Olá para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar. É, Agradeço muito aí, tá, pessoal? Mais uma vez aí todos os contatos, enfim, o incentivo, tá? E é isso mesmo, tá? Eis que faço uma coisa nova. Eita, Teodoro, tá ruim, então é. É isso, tá? Não é difícil, tá? E eu fico muito feliz, né? Quando eu vejo que as pessoas aí de fato estão conseguindo compreender o que eu digo, né? Direito constitucional, administrativo, né? Militar, muito complicado, né? A gente tem que traduzir a Bíblia, né? Rapaz, o que é isso? Mas a gente consegue, tá? Mas a gente consegue. E aí, essas questões, né? Todas, muito complicado falar sobre isso, tá? Mas, por exemplo, para que eu possa... Pô, Teodoro, faz aí... Vamos falar sobre os temas, né? Que acabam aí causando, né, reflexos no Rio de Janeiro. Então, o tema 160, né? E o tema 1177. Caramba, cara, mas é difícil pra caramba fazer isso, tá? Porque, como vocês têm visto aí no canal, né, pessoal? São discussões complexas, né? Mas é ir caminhando que a gente consegue chegar, tá? Mas eu vou deixar mais aqui uma contribuição, tá? Para que as pessoas possam refletir sobre tudo aquilo que eu estou dizendo, né? E conjuntamente aí vamos pro desenrolo, tá? Juntos sua família, tá? Sua família. E vai dar bom. Mas tem que estudar, né? E de novo afirmo, cara. Eu tô chegando agora. Tem muita gente aí que tá entendendo perfeitamente tudo que eu tô dizendo, tá? E pode ajudar muito. Basta querer, tá? Porque eu tô com o papo certo, tá? Tem que ver aí quem tá com o papo torto, tá? É isso. Então eu vou convidá-los aqui, tá? Hoje eu vou falar um pouco sobre essa questão dessas alterações, né, topográficas na Constituição Federal e seus reflexos, tá? Para os militares do país, tá? Não só do Rio de Janeiro, mas do país inteiro, Força Armada e militares estaduais, tá? Vamos juntos. De novo, a nossa querida Constituição Federal. Constituição Federal, como eu falei para vocês no outro vídeo, tá? Iniciando esse capítulo que cuida da administração pública, tá certo, pessoal? Artigo 37, tá? E seguinte, capítulo 7, tá? Aí você tem as seções, né? E você tem, como eu falei, a disposição geral. Teodoro, cara. Você entende isso? E mais uma coisa para ficar claro, tá? Quando você fala administração pública, você não está falando só do executivo, tá? Poder executivo, administração pública. A função típica do poder executivo é administrar, tá? Mas esse conceito, né, de administração pública não é só poder executivo, não, tá? Então entenda como todo o Estado, e aí você inclui executivo, legislativo e judiciário para não ter. E aí, olha que coisa doida, né? E aí, como eu falei, pô, Teodoro, essa questão dos temporários, que é muita pergunta, fica difícil para mim, tá? Mas essa questão do temporário, por exemplo, militar temporário, não existe. Não existe porque você tem, tá, o artigo 42 da Constituição Federal, redação original, tá? Então você tem o 42, todo mundo juntinho, PM, bombeiros e Força Armada, tá? E aí você tem o 142 Força Armada e 144 policiais e bombeiros na segurança pública. Esse foi o desejo do poder constituinte originário, tá? Cara. E o que aconteceu depois? Porque, de novo, a gente vai ter reflexo nisso. Porque se eu vou te dizer, meu camarada, que eu vou aplicar o capítulo 7, né, para bombeiros, policiais e Força Armada, o que fazer com as disposições gerais do artigo 37? Fala aí, o inteligente. Teodoro, deu ruim também. O que fazer com isso, cara? Quero entender, eu tô chegando agora, jogo firme, mas caramba, como é que é isso? E aí você permite, né, que hoje você tenha militar temporário. Porque entenda, cara. A Constituição ela foi muito clara aqui, tá? Então você tem o artigo 37, tá? Aí você tem o 42, tá? A forma de ingresso, tá? E aí você vai e faz essas alterações topográficas, né, cara? E causa tudo isso. E aí, entenda. Se você fosse cumprir o que tá aqui, cara, sem as alterações, não cabe militar temporário. Não cabe. Porque aí nós teríamos o seguinte, ó, a regra aqui, tá? A regra básica, que é a disposição geral no 37, tá?
que vai dizer assim, ó, a administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também ao seguinte. E aí você tem dois incisos, tá? Que não foram alterados no Rio de Janeiro. Você tem o inciso primeiro e o inciso segundo. Inciso primeiro, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Então, para você ingressar para o bombeiro, para a PM, para a Força Armada, meu Deus do céu, cadê o princípio do concurso? Aí você tem o 2, tá? Inciso segundo. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de prova ou de provas e títulos, tá? Ressalvados as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. E aí você tem a alteração introduzida por essa outra famigerada aqui, Emenda Constitucional 19 de 98. E vamos ver como estava e como ficou. Aí você joga explicitamente mais um princípio, que é o da eficiência, que antes não existia, em 98, tá? E você altera, né, significativamente aqui o inciso segundo. Teodoro, o que fazer com isso, cara? O que fazer com isso? Complicado, né, pessoal? Todo mundo tá vendo aí o que eu tô falando, tá? Todo mundo tá vendo, pô. E você tem que olhar, cara, redação dada. Mas às vezes a redação dada, cara, ela vai, né, impactar diretamente na própria lei que cuida da lei das leis, que é a Lei Complementar de 95. Porque aí você não está alterando a redação, você está mudando completamente tudo. Caramba, cara. E você inclui, né? Você corta, inclui e você muda tudo, pô. Entenda, por isso não cabe militar temporário, tá? Porque a Constituição foi clara aqui, justamente para você não conseguir manipular, né? Você dar vitalicidade, estabilidade, né? Para que você consiga minimamente ali permitir que a gente não fique mais, né, sujeito ali ao gozo, né, da autoridade suprema, né? Inclusive a doutrina defende isso, né, que de fato ele é autoridade, né? Você vê as pessoas escreverem, né, que o Corpo de Bombeiros e a polícia é subordinado ao governador. Quem disse isso, cara? Negativo, pô. Se eu digo para você que o governador do estado é órgão, é órgão, Corpo de Bombeiros e polícia, você imagina, cara, Corpo de Bombeiros e PM, cara, instituição permanente de estado e não de governo, como é que você pode dizer uma coisa dessa, cara? É isso. É isso. E aí você teria que ter concurso público para tudo. E é o que acontece. Tá certo, pessoal? É o que acontece. Todo mundo sabe disso. Então você não tem conscrito na PM do bombeiro. Como é que o camarada entra, então? Teodoro, concurso público, pô. Teodoro, Mas se eu for aplicar de fato a realidade, né? Primazia da realidade, que de fato acontece, o cara prestou concurso público, não tem aluno soldado. Aluno soldado PM, aluno soldado bombeiro. Não, meu camarada. O cara passou no concurso público, ele passou no concurso, classificação final do concurso, nomeado no cargo público que está para o militarismo em relação à graduação e o posto. É isso, tá, cara? E aí o cara você nomeia, né? E para exercer, né, as atribuições do cargo para o qual ele foi aprovado no concurso, se faz necessário um curso de formação, que é básico. Porque você, cara, ao contrário de um médico que presta prova para ser médico, né, em algum hospital, ou o advogado, né, que vai ser procurador do Estado, né? Você tem a sua faculdade ali, né, cara? E aí você vai prestar prova lá e vai exercer ali. Você não vai precisar fazer, tá, a prova e aprender a ser advogado, né? Para poder ser procurador do Estado. Não, cara. Tem que ser antes formado em Direito, tá, bacharel, né? Para você conseguir, É isso, cara. É isso, meu camarada.
Então você só aprende a ser bombeiro no bombeiro, você só aprende a ser polícia na polícia, você só aprende a ser militar na Força Armada na Força Armada, pô. Então você tem que ter um curso de formação, cara. É igual o camarada que faz prova, cara, pra ser Polícia Federal, pô. Teodoro, para maluquice, não, você tá estudando um pouco. Teodoro, é simples, né? A pessoa fala, caramba, Teodoro, eu não pensei nisso não, Teodoro. É, cara, é isso. Então você passa no concurso, tá? É, cara, passa no concurso, tá? E aí você é nomeado. E depois da nomeação, estabelecido o vínculo com a corporação, você vai fazer o curso de formação já com vínculo. Caramba, cara. E aí você tem um curso de formação, cara. Meu Deus, Theo, cara. E aí você tem curso de formação, né, cara? E aí depois o cara vai... Mas ele já entrou, cara. Ele já foi nomeado no cargo, tá? E o que fazer, Teodoro? Né, com as academias da Polícia e do Bombeiro no Rio de Janeiro? É uma pergunta para o MP, não é para mim. Eu me coloco à disposição, né, para entregar o meu conhecimento sobre direito militar. Mas caramba, cara. É isso, pô. Você não pode ter, né? Porque o que acontece, a bem da verdade, né? Hoje acontece o seguinte, é um minotauro. É um minotauro. É um minotauro. O policial e o bombeiro, né? É um minotauro, né? É cabeça de servidor público militar, né? E o corpo de conscrito. É isso que acontece, cara. É isso que acontece. Porque você, cabeça de servidor, tu presta concurso, né? Tamo juntos. Cumpriu a regra aqui do concurso público, tá? É isso, cara. Mas o corpo é um minotauro e o corpo é de conscrito, por quê, cara? Porque, por exemplo, né, a lei do efetivo. Então, quem define isso, né, cara? A lei cria o cargo, mas aí você tem a lei do efetivo e você tem ali os militares, então ele presta concurso, mas ele ingressa para PM, para o bombeiro no Rio de Janeiro, cara, como se fosse conscrito. E aí é o gozo do governador que define as vagas. Por isso que a lei do efetivo é um comando aberto. Não pode, cara, porque a lei cria o cargo e para você criar o cargo, você tem que ter toda aquela questão orçamentária, o impacto financeiro. Quem cria é a LERJ. As condições para ingresso, vamos falar, não faz isso não, cara, vamos falar sobre idade. Então, são coisas que não... Então, a idade, por exemplo, né, ela tem que estar de conformidade, né, cara, à contemporaneidade, né? Então, você não pode, né, ter, por exemplo, critérios absurdos nos editais, né, cara? Você fala pra mim, pô, Teodoro, mas o cara tem uma questão na vista, por exemplo. Tá, mas se o cara é habilitado, o Detran, que é o órgão responsável, cara, meu Deus, Teodoro, é o cara que diz que o cara pode dirigir ou não, pô. Teodoro, mas ele vai ser motorista de viatura do Corpo de Bombeiros. Sim, cara, mas o Detran diz que ele pode. Você entende isso? Você não pode dizer que o cara não pode se o Detran diz que o cara pode. Pô. Porque qual é a diferença, cara? Nesse sentido, por exemplo, a enfermagem. Do mesmo modo, pô. Quem diz que o cara é enfermeiro, quem diz que o cara é médico, são os conselhos. E não o Corpo de Bombeiros, cara. Teodoro, é isso, cara. Quem diz é o Corém e o Conselho Regional de Medicina, nesse mesmo sentido, a questão dos motoristas. É isso, cara. Eu vi, por exemplo, concurso para lanterneiro, um montão de coisa, quero entender onde entrou isso. E aí, de novo, tá? Essa questão dessas qualificações, mas quem criou isso, tá? Então você abriu o quadro ali para outras profissões, cara, mas espera aí, como é que é isso? Então vocês entendem como a situação é muito grande? Eu sozinho não consigo, mas é isso, pô. Porque você criou um cargo público. Que o cara é lanterneiro, é mecânico de não sei o quê. Mas como é que vai funcionar isso, cara? Mas então você criou o cargo, mas quem criou esse cargo? Então você tem uma nova qualificação de bombeiro militar e de policial militar, foi isso? Mas quem criou essa qualificação? E para você criar a qualificação, cara, é o cargo público em si. Então você tem que criar e você tem que definir quais são as competências daquele cargo ocupado pelo militar, cara. Aí você entende? E é por isso que nós estamos vivendo isso, tá? Porque vai, comandante, faz. E tá saindo esse troço. Então você tem o artigo 37, quero muito entender isso, cara. Artigo 37, tá? Então o que fazer com isso, então? Aí você vai e tira o militar daqui, como eu falei em relação a esses 10.
Mas o que fazer com isso, cara? Você pode fazer isso? Porque você entende que é uma coisa estrutural, cara, da Constituição. Aí você vai lá e o tema, por exemplo, o 160, cara, eu acho que o 160 é uma coisa muito doida, tá? Meu Deus, o que é isso, cara? Não vou ficar sozinho, não. O 160, eu acho que a discussão inicia no RE, cara. Acho que é de Minas, né? Em 2008. E de novo, cara, só você olhar esse RE e acompanhar ele bonitão, tá? Não pega só ali, ô meu camarada, não pega só o tema, né? Só a ementa, não, cara. Ô meu camarada, ô meu camarada. Tem que ler a parada por dentro, pô. Caramba, o que é isso? A joelhinho dói, Theo, Joelhinho dói, pô. O joelhinho dói, pô. Coluna torta, né? Dói, pô. Mas é isso, cara. Pra não ficar falando besteira. Aí tu vai lá ver, cara, quando começou a tramitar e você percebe direitinho ali, 2016, epa! E aí começa o bagulho a ficar... E a interpretação que eu tenho visto acerca do tema 160 não tá certa. E não adianta ficar chateado aí comigo, você que grava vídeo. Porque é isso, cara. Não adianta ficar chateado e chateada. É isso, pô. E o 1177 do mesmo modo. Você falar de tema 1177, cara, de novo afirmo, a lei do Rio de Janeiro, que é a 9.537 de 2021, a casquinha, meu camarada, a roupa dela, que é terno e gravata, não seguiu. Você tá de bermuda e chinelo, tu não vai entrar, ô carioca. Tu não vai entrar não, pô. Bermuda e chinelo, qual foi, pô? Que loucura é essa aí, meu camarada? Não. Tava escrito lá que tu tinha que vir de terno e gravata aí, cara. E você tá de chinelo e bermuda aí, cara. É isso, pô. Então não tem como. E aí, o que fazer com isso? Porque você entende que a gente nem fala do tema 1177, cara, porque para você seguir o tema 1177, o Supremo entende, né, que o ente federativo fez o que a Constituição do Estado mandou fazer, que era a lei complementar na forma do artigo 118, parágrafo único, inciso 9. Theo, isso não aconteceu. O que fazer com isso? Cara... E de novo, tá? Você tem que observar as alterações introduzidas pela emenda constitucional 3 e a 18, pô. Mas são emendas. Então, peraí, cara. E eu vejo as pessoas falando como se é emenda. Não, peraí, cara. Peraí. Mas a emenda, ela alterou o projeto da Constituição inteiro. Então, vamos perguntar aí para quem estuda, tá? Direito constitucional, se o camarada Teodoro aqui tá errado, pô. Porque você altera tudo, pô. É isso, cara. E aí você tem todas essas questões aqui, cara, porque você está ingressando. Então, você não é servidor público, cara? Você é militar aí? Cara, servidor público militar. É isso, pô. E você tem servidor público civil, servidor público militar. Esse foi o desejo, pô. Mas, Teodoro, o que fazer com isso? Tem que perguntar aí pro MP, pro pessoal aí da justiça, né? E o pessoal do estudo aí, que sabe mais do que eu, pô, pra ver o que essas pessoas vão dizer, tá? E é isso, cara. E aí você tem diversas alterações aqui, cara. E caramba, cara, o que fazer? Aí você fica, né, aplicando uma legislação que foi produzida, né, com a memória autoritária da Constituição de 67, cara. A Constituição de 67, que foi alterada por uma única emenda, tá? Pode isso, então com uma emenda você alterar a Constituição de 67 e dizer que ela é Constituição de 69. E aí você tem atos institucionais, atos complementares, você tem esse absurdo que é a Lei 279, você tem esse absurdo que são os estatutos da PM do Bombeiro, e aí você dizer que... Aí você vai lá no artigo 9º, né, e diz que o ingresso, né, é na forma da lei e nos regulamentos. Caramba, não, cara. Nos regulamentos não foi recepcionado. Você não pode estabelecer, cara, critérios para ingresso em regulamento, cara. E aí você entende, né, então, como regulamento, o decreto que regulamenta aquele dispositivo lá, cara, que covardia, falta de vergonha na cara é o que falta. É falta de vergonha na cara, pô. Aí você faz essa ideia, né, cara? Aí você faz uma interpretação para caber no teu projeto pessoal e não que cumpra ao interesse público, tá? O de fato público, né?
E aí você vai dizer para mim que, pô, Teodoro, mas está escrito nos regulamentos. Então, nos regulamentos, eu vou entender como um regulamento da lei, né, feito pelo governador do estado. É isso que você está querendo dizer para mim, cara? É isso. Mas não foi recepcionado. Nada que você veja ali no Estatuto da PM do Bombeiro e na Lei 279 que esteja escrito e nos regulamentos, até porque a ideia de regulamento nesse momento histórico dessas legislações da década de 70, da década de 80, caramba, meu camarada, a visão era outra, pô. Basta que você faça a avaliação, tá, das competências do chefe do Poder Executivo, tá, na Constituição de 67, alterada em 69. Você vai ver lá, cara, que não tem mais relação com o que existe hoje em relação ao Poder Executivo. O Poder Executivo não é o governador Sérgio Cláudio Castro. Não é, cara. Não é. Ele é órgão, tá? Ele não é o Executivo. Não é, cara. Razão pela qual, tá? A Procuradoria do Estado, a Procuradoria do Estado, tá? É o órgão de representação judicial do Estado, tá? O Estado não é o governador. Mas é isso. De novo afirmo, todo mundo com as nossas correrias aqui, tá? Então eu sei das minhas patifarias pra cá, e você tem as tuas aí, e a gente vai assim, pô. Olha a ousadia, né, desse deputado aí, Rodrigo Amorim, né? Caramba, cara. Dizendo que esse outro deputado, né, que presidindo aí a LERJ vai ser o novo governador do estado. E caramba, cara, é isso. A mesma ousadia, né, cara? Como se a gente fosse autômatos, né? A mesma ousadia, né, de dizer pro comandante dos bombeiros aquele dia lá naquela... De verdade assim, meu camarada, opa, que é isso, né, cara? Aquilo ali é um vilipêndio, né, institucional, cara. A imagem da corporação, aquilo ali pra mim é um absurdo, cara. Aquilo ali pra mim foi assim, né? Vocês vão ver no próximo orçamento. Que loucura é essa, cara? Que ousadia, cara. Que ousadia, cara. E você votar num camarada desse, que é isso, cara? E de novo afirmo, todos os deputados estavam sentados ali, cara, ninguém falou nada. Meu Deus, se eu estivesse ali, cara, eu não sou agressivo, tá? Mas não ia me conseguir fazer parar de falar ali, cara. Que é isso, cara? Como é que você faz um troço desse, cara? Aí você entende, cara? Se eu digo pra você que o camarada é órgão, aí é o órgão, o deputado ali, né? É o órgão. Meu Deus, o que é isso, tá? fazendo gracinha com uma instituição permanente de Estado, porque ele vai passar, e eu espero que todos esses que fizeram todas essas sacanagens, tá? Com o bombeiro, com a PM e com o servidor público, cara, que não voltem mais, pô. E o Estado do Rio de Janeiro, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, né? E todas as instituições, né, que possuem ali pessoas, né, que de fato, né, manifestam a vontade do Estado, permaneçam em vocês, ó, vai permanecer, cara, e vocês, ó, é isso, cara. É isso. E o policial e o bombeiro tem que pensar muito bem, cara, porque olha o que você está causando para a sua vida e para a vida da sua família, cara. Tem maioria na LERJ? Olha o que a maioria está causando, cara. E eu ouvi o presidente da LERJ falar isso, né? Aqui é a casa da maioria. Maioria? Não pode, cara, porque a maioria, ela vai impactar. Esse camarada não deve ter lido. Acho que não leu não, né? Tem que dar aí um livro aí do saudoso, né, Miguel Seabra Fagundes, do Manuel Gonçalves Ferreira Filho, né, cara? Pra ver se esse camarada aí cara, é isso. Mas porque falar um troço desse, cara, é claro que não, pô. Maioria? Maioria de quê, cara? É maioria de quê, cara? Negativo, pô. É negativo, cara. Não pode ter maioria, pô. Porque a natureza do parlamento é essa, cara. É você, por intermédio do deputado, representar todos os segmentos da sociedade, cara. Então você tem hoje a ditadura da maioria. Só que entenda, meu caro, a ditadura da maioria para você, policial, bombeiro e servidor público, tá causando toda a desgraça da tua vida. Cara, porque tá todo mundo juntinho aqui e você tá se lascando. Porque entra no desenrolo, né? Cara, aquilo é um absurdo e eu, de verdade, cara, eu fico indignado. Por que o MP, cara, não se posiciona? Como é que vocês podem permitir, enquanto, cara, instituição permanente do Estado, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, permitir, cara, e achar natural que esses deputados, cara, fiquem com esse trânsito dentro dos quartéis da PM e do bombeiro para desenrolar com o comandante? O que é isso, cara? Que situação, assim, aviltante, institucional, aviltante para o Ministério Público do Estado, cara. Que vergonha.
É isso, pô. É, Teodoro, é isso, pô. Que caramba, como é que pode isso, cara? Então, é isso. Então, se o deputado, vai ali conversar com o comandante-geral do bombeiro, né, cara? É porque o Marcelo Dino aí leva um bombeiro junto com ele, né? Rapaz, o que é isso, cara? E ninguém faz nada, cara. Então, naquela hora ali, é o quê, cara? Você tá indo ali conversar com quem, cara? Você tá indo conversar com o comandante dos bombeiros, mas o cara é órgão, pô. Não, você tá indo conversar com o secretário de segurança, secretário de defesa civil, né? Que ele deveria existir, cara. E é isso, pô. Então, quem tá controlando aí essas questões aí de... Meu Deus, gente, é surreal ver isso. Então, não tem essa, cara. E o militar é o seguinte, é o conscrito, na forma do artigo 143, cara, você tem ali, e o conscrito que está no 143, que pode de fato ingressar, né, para fazer esse serviço militar temporário ali obrigatório, né, esse serviço militar ali obrigatório, você pode fazer de fato por decreto do presidente da República. Por quê? Porque está na Constituição o comando direto, pô. E ele não vai criar vínculo definitivo com a Força Armada, pô. Ele vai ali para cumprir aquele prazo específico e depois, ó, cantinho, reserva não remunerada, até cumprir a idade lá para poder não poder mais ser convocado, em caso de mobilização ali. É isso, cara. É isso. E aí você vai lá e faz as alterações topográficas, né? Vergonha na cara de todo mundo que escreve, todo mundo que fala sobre isso, acha legal, né? Vai ficar feio agora. É isso, tá? E aí você faz essa alteração aqui, cara, e você permite o que acontece no Rio de Janeiro hoje, cara. Militar temporário, pô. O que fazer com a Constituição Federal, cara? O que fazer com o artigo 37 militar temporário, cara? Teodoro, Aí a gente vai lá e muda de novo. Ditadura é bom pra você aí que é militar temporário? Você agora, papo reto, militar temporário. É bom pra você, cara? Olha o que Deus, Pátria, Família, militar temporário. Olha aqui pro doutor Teodoro, cara. Tu faz isso não, também. Olha aqui pra mim, pô. É bom pra você, cara? Maioria, Deus, Pátria, Família, bandido bom, bandido morto e tudo isso, você tá se lascando, cara, porque você é militar de carreira, tu prestou concurso público, cara. Só que entenda, foi a mesma lógica da ditadura. Eles alteraram, cara, a lei do serviço militar. Alteraram a lei do serviço militar, cara, após o AI-5. É isso. Alteram para que você possa ficar quase 10 anos. E é isso, cara. E o que foi, tá? Então, assim, e aí, olha como é que eu fico. E aí você tem uma recomendação do MP, cara. Você tem uma recomendação do MP no Rio de Janeiro dizendo que militar, bombeiro e policial não comete crime de deserção. Não comete crime de deserção. Então, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, cara, tá dizendo que não comete crime de deserção e vocês estão permitindo, cara, violações gravíssimas aos direitos e garantias fundamentais do cidadão fardado, policial e bombeiro. O próprio MP tá causando isso. O que fazer com isso? Também não sei, pô. Uma orientação, uma recomendação, cara. O que fazer com isso, cara? Mas por que isso? É a mesma lógica da ditadura. Porque essas situações, elas... aí, Força Armada, por exemplo, por que lá, né, cara, você cria essa ideia, né? Porque você faz interpretação na doutrina para caber no projeto aí da pequena parcela aqui de cima, né? O que legitima, né, essas práticas absurdas que causam a violência no país. É isso. Meu camarada, é sobre isso. E aí você vai dizer, né, que a condição de procedibilidade, né, que o cara esteja no serviço ativo. O cara esteja no serviço ativo. E o que a gente faz com essa ideia, né, sobre direito penal? Então, se ele muda depois de cometer o crime, aí não é mais. Então, você vai dizer pra mim que o crime de deserção, ele é cometido por militar de serviço ativo, certo? Certo. Mas o cara é do serviço ativo cometeu o crime. Mas se você expulsar ele no administrativo, né? Se você expulsar, né? Aí você não tem mais condição de procedibilidade para a questão criminal. Mas entenda, meu camarada, mas nós temos dentro do crime, a gente tem a tipicidade formal e a tipicidade material. Teodoro, meu Deus, Theo, não faz isso não, Theo. Fica me irritando, né? É isso, tá? E você tem a tipicidade formal, tá? Ou não? Então, eu acho que tem, tá? Aí você tem a tipicidade formal, tá? E a tipicidade material, tá? Aí ele incidiu, né, na figura típica ali, tudo bonitinho, né? Mas Teodoro, mas e a matéria?
Não, não, E como é que faz, cara? Se vocês aí falam que não e pode tacar o baile, como é que é isso, cara? O cara prestou concurso público, cara. É isso, pô. Aí você vai, pô, Teodoro, mas se o cara sofreu um acidente, se o cara tem uma doença grave, se o cara tem. Teodoro, Aí eu vi na doutrina escrito isso, cara, que eu não sei qual foi o doutrinador que falou, mas eu vou falar o nome aqui, tá? Cara, se defende o que tá falando, vamos junto aqui, pô. É isso. E aí fala que. Como é que é, cara? Que. Por exemplo, aí tu foi lá e excluiu o camarada. Aí você. Aí o cara sumiu. Epa, sumiu, não voltou, sumiu. Epa, local incerto, não sabido, enfim e tal. Aí o cara. E aí você exclui, né? Mas e o que fazer com a diligência para ir na captura do camarada? Aí captura o camarada, volta. Aí quando ele é reincluído. Aí quando ele é reincluído, aí você, né, vai fazer exame de saúde ali, né? Se ele não tiver capaz para o serviço ativo, né, cara, não processa e é isso. Não, cara. Aí você não reinclui, né? Porque se você reinclui o camarada que tá desertor, né, e ele tem uma doença, por exemplo, incapaz, que torna incapaz, né, de modo permanente para o serviço ativo, aí você teria que reformar o cara. Mas para não fazer isso, aí não processa criminalmente, mas quem te deu esse direito, né, de doutrinariamente fazer essa interpretação, né? Ou o próprio MP fazer isso? Negativo, pô. Se a lei tá dizendo que é para fazer e tem um procedimento específico para fazer, tem que fazer, mas dá muito trabalho, Teodoro. Dá muito trabalho, né? A gente não tem ali... É isso, pô. E de novo afirmo, e por que você tem essa tese, né, de dizer que se o cara desertou, por exemplo, aí o Ministério Público diz que o bombeiro e policial não faz isso, tá? Bombeiro e policial não comete deserção. Crime de deserção, tá? Não. Confunde tudo, tá? E diz que não comete. Meu Deus, cara, o que é isso? Meu Deus, cara, o que é isso? E aí você tem toda essa mazela, né? Mas aí o cara é concursado, o que faz com isso? Teodoro, E uma série de coisas, você fala, caramba, mas como é que pode, né, cara? E aí, de novo, a deserção, cara, ele é um crime ali, né, cara, militar ali, né, por excelência, cara, um troço louco, assim, E aí você tem que pensar nessa lógica da guerra, né, então a forma de interpretar a deserção é diferente em tempo de paz e em tempo de guerra. Teodoro, não faça isso, então vai dar ruim, então cara. Só que entenda, esses crimes propriamente militares, cara, eles estão ligados, de novo, afirmo pra vocês, essas duas doutrinadoras portuguesas, cara. Cara, elas falam sobre isso, e você vai ver, né, quando elas falam, que esses crimes militares, eles estão ligados à deficiência da formação do militar, pô. Porque o cara desertou por quê? Teodoro, Caramba, o que é isso, cara? O cara tinha que vibrar, né, cara? De servir ao país ali naquele período, mas não é assim, pô. Porque o cara entra, não aprende nada, né? Ele vai limpar a passagem, né? E pintar o chão pro almirantado passar. E aí causa isso, pô. E aí é isso. Então a deficiência na formação causa isso, cara. Mas você tá falando de militar estadual, o cara prestou concurso público, você não pode fazer isso. Tem previsão no Estatuto dos Bombeiros da PM que pode expulsar o cara sem processo administrativo disciplinar. Rapaz, o que é isso? Rapaz, o que significa isso, cara? Rapaz, o que significa isso? Na verdade, você não pode nem excluir, cara. Você tem que fazer todo o procedimento, o cara tem que responder criminalmente, tá? O cara tem que responder criminalmente pra você poder saber o que fazer com ele, cara. Mas aí você entende essa distorção do ingresso do militar, o que causa? É isso. Por isso que, por exemplo, você discutir sobre promoção, cara, você tem que fixar, né, o vínculo do militar com a PM e o bombeiro, senão você não consegue nem começar a discutir promoção. E esse tema você vê claramente essa ideia equivocada do próprio STF, por conta dessa... Porque o direito militar é um troço muito louco, cara. Mas você tem toda essa interpretação e, de novo, afirmo, o militar, cara, ninguém quer saber da vida desses caras, pô. E é isso, pô. E nós, né, que estudamos direito militar, a gente fazer boa doutrina, cara, para poder ajudar, né, a expandir esse entendimento. Eu falei essa questão aí sobre os direitos ali, né, dos sociais trabalhistas do policial bombeiro. Então, pô, o colega, né, falando comigo, oficial superior, pô, Teodoro, da Marinha, eu tenho muitos colegas oficiais superiores na Marinha. Pô, Teodoro, mas caramba, eu não pensei. Cara, é sobre isso, pô. É isso. É isso, cara. Porque caramba,
E eu fico feliz, porque é o camarada que tá ali, né, autoridade superior ali na Força Armada e nos estados, enfim, né, cara? A pessoa vê o que eu tô falando aqui e pensar, pô, e como você pode aplicar isso pro teu militar ali, cara? É isso, cara. Você dizer, falta de vergonha na cara, pô, tu falar que o cara só tem aquele direito ali, cara. Não, não, não. A Constituição quis proteger o militar, cara, que não participou da patifaria da ditadura, pô. É isso, cara. A Constituição quis proteger ele, que não participou, pô. A Constituição é a mãe, pô. Então isso aqui, meu camarada, é o básico, cara, que você vai dar pros caras aí, pô. É sobre isso, pô. É o mínimo que você vai dar pra eles. Mas quem disse, cara, que o cara não tem direito a adicional noturno? Quem disse que o cara não tem direito a insalubridade? Que loucura é essa, pô? Não negativo, pô. Não funciona assim, cara. Não funciona assim, tá? Eu fico muito triste de ver, sabe? Porque esse tipo de interpretação, né, do direito, cara, causa toda essa mazela pra gente. Porque, caramba, quase ninguém fala sobre isso, cara. E aí a pessoa que fala, cara, vira ali o único que tá falando e todo mundo segue o... É isso, pô. E não adianta ficar chateado, cara. O que fazer com o artigo 37, então? É muito difícil. Porque se você for cuidar dessa forma como eu falei pra vocês aqui, cara, não vai passar, pô. Porque, caramba, o que é isso, cara? E você tem diversas alterações aqui, cara, que não foram feitas na Constituição do Estado, pô. Então você não chega nem a falar, cara, de tema 160, tema 177. É isso. E aí você vê lá a discussão no STF falando que tem um regime próprio, mas por quê? Quem disse isso? E aí a gente tem que ir pro fight e discutir, cara. Porque é a interpretação, né, democrática da Constituição, que não cabe só ao Supremo, todos nós podemos fazer. Basta que a gente estude, para que a gente possa discutir aqui e ter condição de discutir, senão fica difícil, pô. Muito difícil. Essa questão do tema 160, né, cara? Essa questão aí, caramba, o que é isso, cara? Desconto previdenciário. Meu Deus, o que é isso, cara? E aí no Rio de Janeiro eles fazem isso aí. E aí você vê, né, essa alegria toda, né, deles aí na LERJ, e a gente tá se lascando por causa disso. A correria, né, cara, de colocar esse Thiago Pampolha, de novo falando de Deus dentro da Assembleia, cara. Eu vou te falar, cara, eu fico revoltado quando eu vejo isso, cara. Vergonha na cara o que falta de Deus, de caramba, o que é isso, cara? Pessoal, entenda aqui pra gente terminar, tá? É porque a Bíblia não tá aqui comigo. Mas não tem como conciliar, cara. Muito difícil. Você conciliar política com os mandamentos ali de Cristo, muito difícil, cara. Você não consegue não, pô. Não consegue, cara, não consegue. A começar por bandido bom, bandido morto. Não consegue. Dizer que a Assembleia é da maioria não tá coadunado à palavra. Muito difícil, pô. É muito complicado, tá? Não tem como fazer isso. Muito difícil. E eu fico assim de verdade, porque caramba, eu conheço muitas pessoas que de fato seguem a palavra, né, que são evangélicos, e que caramba, o que é isso? Mas de novo, né, cara, você tem toda essa lógica da ditadura que eles tentaram implementar, tá? E aí você tem essa questão religiosa também nesse contexto. É, cara, é isso. E mais uma coisa aqui, tá, cara? Eu fico impressionado, né? Porque hoje você tem um acesso absurdo, né, à palavra, e não adianta nada. Eu afirmo, não adianta nada. Olha quantas igrejas nós temos abertas, olha quanta coisa, cara. Acesso, só você ligar teu telefone, a televisão conectar ali, que você vê, cara. Poxa vida, mas não adianta nada. Porque o que nós temos, na bem da verdade, hoje, no país inteiro, tá? É a falta do Senhor na nossa vida. É isso, cara. Deus, está faltando Deus pra gente. E a gente precisa procurar. É isso, cara. É isso, tá? Fazer cada um a sua parte, cara, se colocar disponível, né, para ser utilizado, né, cara, para servir ao outro. Mas não é isso que tá acontecendo aí, cara. Aí bota o camarada lá no Tribunal de Contas do Estado. É isso, cara. É isso. Vamos entender direitinho essas interpretações do Supremo, de todo mundo aí que fala sobre o Tribunal de Contas. E vamos ver ali, cara, qual é o interesse que a gente está atendendo. Porque quando dá ruim, cara, todo mundo vai pro saco, todo mundo junto. E é isso, cara. Porque não é um quarto poder, Tribunal de Contas do Estado. Ah, tem uma natureza louca sui generis. Sim, cara, mas peraí, cara, tem limite, tá? É, meu camarada, tem limite, pô. Não é assim também não, tá? E a gente tem que entender, cara. Ainda mais quando você vê essa situação, né, dessa correria toda pra colocar o camarada lá, pô. Pra mim me causa estranheza. Por que tá correndo tanto pra fazer isso? Então, pra falar a verdade aí, então, é. Por que tá correndo tanto, pô? É isso, cara. É isso, cara. É muito doido. É isso, pô. Eu já fico lá, cara, tem coisa errada aqui, cara. O que eu vi aqui?
Tá correndo tanto, cara, pra fazer isso por quê, pô? Pra botar o camarada lá. É isso, tá? O que fazer com isso, cara? Aí bota lá e... Não, a gente tem que acompanhar bonitão ali, cara. É que a gente tem que ocupar os nossos lugares, né, cara? Os nossos espaços nesses lugares aí é pra gente poder botar cada um seu quadrinho ali. Porque senão fica complicado, né, cara? E age como se o dinheiro fosse deles, né? E é isso, cara. Fala de segurança pública aí, o deputado Rodrigo Amorim. Igual foi lá fazer graça lá com a comandante lá da PM, né? Faz aí, pô. Fala, me chama aí pra fazer uma audiência pública. Não tô ocupado, tá? A reunião, tá? Pô. Pô, o outro correndo, né? Se exercitando, né? É isso aí, cara. Faz aí audiência, pô, pra falar de segurança pública, pô. Cadê? Acabou? Não tem mais audiência não, pô? É isso, cara. E me chama aí pra aqui, pô. Não, toda hora, não. Vai dar ruim, né? É isso, cara. Eu tô com o papo certo, esses caras que estão com o papo torto aí, pô. E não adianta, tá? É isso. Até esse negócio aí desse negócio aqui de YouTube, tá? É muito engraçado isso, né, cara? Quantidade de gente fala comigo, né, cara? Aí eu não olho não, tá? Mas você percebe ali, né, cara, que o troço não aumenta, né? Aí perdi inscrito. Eu não tô nem aí pra isso, tá? Mas, cara, como é que é isso, cara? É isso, tá? E o meu camarada, eu ando na rua, tá? É Rio de Janeiro, Teodoro anda. E fala com os polícias, tá? Fala aí, Teodoro! Cara. E isso não condiz com o que tá lá, tá? Teodoro, Teodoro estuda. Aí Teodoro estuda. E o rio corre pro mar, cara. E é isso, tá? E de novo, filme pra você aí, tá, meu camarada? Agradeço muito quem tá inscrito aí no canal, tá? Esse assunto é de relevância pra todos do estado, tá? Mas é isso, cara. Eu já dei satisfação a quem eu devo, de fato, né? Satisfação às obras aí, que é o Senhor, tá? Então, é isso, cara. Assiste, é bom pra todos nós, tá? Mais essa contribuição minha, tá? Acerca dessa questão do ingresso do militar, tá? Porque eu vi uma discussão na Polícia Militar, tem um camarada que fala no canal aí, ele tá falando também ali de questão de ingresso, né? Caramba, como é que é isso, cara? Que não vai chamar, porque o MP fez uma ação direta de inconstitucionalidade no respeitante a uma legislação que vai tratar sobre o ingresso, né? Lei 9.000... Eu adoro o que é isso, tá? É a Lei 9.000 e alguma coisa, cara, não vou lembrar aqui agora. A Lei 9.546, não é isso? 9.546, caramba, qual é a lei? Tem uma lei aí, cara, que o MP, eu acho que fez uma ADIM, né? É isso? É ruim pra mim, pô, pegar com a mão é difícil, cara. Caramba, o que significa isso, cara? Aí vai falar sobre essa legislação, né? Mas aí para falar sobre isso eu vou ter que fazer um tema específico, tá? Um vídeo específico para falar sobre essa questão dessa legislação aqui, tá? Que aí você faz um acréscimo, né? O decreto, nessa lei você faz um acréscimo, né? Segundo A, eu acho que é isso. Tô conseguindo abrir aqui, mas é isso. Aí você tem um parecer do MP de um procurador que eu, assim, gosto muito. Eu acho que é ele. Caramba, cara. Esse cara é sinistro. Esse camarada é sinistro. Esse camarada é sinistro. Eu vi um parecer dele, cara, mas eu acompanho outras coisas também, né? É o procurador de justiça, Luiz Fabião, acho que é Guasque. Eu vejo tudo desse camarada aqui, tá? Procurador de justiça, tá? Eu não sei o que é isso, Esse parecer dele, cara, foi feito no dia 5 de junho de 2024. Senta aí, meu cara, ó. Entra na internet aí, tá? Esse parecer desse procurador de justiça aqui, Luiz Fabião, acho que é Guasque, né? Entra aí pra você poder ver, cara. Parecer do camarada aqui. Cara, parecer do Ministério Público. Entra aí, cara. Pra você poder ver nesse processo aqui, ó. O processo tá na 5ª Vara de Direito Público, 5ª Câmara de Direito Público, Tribunal de Justiça, Rio de Janeiro, processo 0806-270-96, 2023, apelação, né, civil, e aí ele tem aqui, tem um parecer dele aí, deixa o teu joelhinho doer, né, Teodoro é grandão, tem o parecer do Procurador de Justiça aí, Theo, 9 páginas, problema seu. Problema seu, cara. Senta pra ler o que o camarada tá fazendo aqui. E aí é o que eu te falo, né, cara? Pô, muito maneiro, cara. Troço fundamentado. E me convoca, né? Pô, que isso, meu cara. E aí ele fez esse parecer aqui, né?
Procurador de Justiça, Luiz Fabião Guasque. Caramba, cara, eu fui lá, peguei tudo que ele fez, né? Fiz várias considerações aí. aqui eu concordo mais ou menos, tá? Aqui a gente pode melhorar, tá? E aqui eu diria assim também, eu diria isso que ele falou, mas um pouco aqui. Aqui não é. E é isso, cara. Mas vai lá ver, cara. Vai lá ver isso aqui, cara. Caramba, show de bola. Muito interessante, cara, fazer uma construção histórica, do jeito que eu gosto, sabe? Caramba, cara. Aí bota o artigo de lei, cara, na própria peça. Eu não sei onde foi publicado isso, cara. Ó, Revista do MP, cara. Revista do MP número 92. Tá na Revista do MP, cara. Revista do MP 92. Número 92, abril a junho de 2024. Abre aí pra tu ver, cara. Senta aí e aprenda, pô. É isso, cara. Gosto muito disso, sabe? Porque isso aqui me convoca. Uma discussão aprofundada acerca desse tema, né? Ele vai cuidar aqui dessa questão do ingresso, tá? Concurso público para o Corpo de Bombeiros, ó. Ato de eliminação do impetrante para o cargo de artífice. Lanterneiro. Lanterneiro, cara. Em razão do limite etário definido no edital. Ele faz a discussão aqui, ó. Coisa linda, cara. É, cara. MP, pô. É, cara. MP, pô. Senta aí pra ver, cara. Ausência de lei, né, restringindo a efetividade do direito fundamental, acesso ao trabalho. Lei inconstitucional por vício de iniciativa. Limitação do direito fundamental por ato normativo. Edital sem base legal. Rapaz, o que é isso, cara? Aí você senta, cara, e vê aqui, isso toda hora tá tão doido assim, cara. Leia o parecer inteiro aqui do MP, tá? Desse procurador que eu passei pra vocês aí, tá? E é isso. Meu Deus, o que é isso? E é isso, tá, pessoal? Então o ingresso não pode ser feito assim, tá? E nos regulamentos, não pode, pô. Todo mundo sabe, tá? E aqui eu encontrei esse parecer desse procurador aqui de justiça, cara. Caramba, que é isso? Vamos juntos, tá? Vamos juntos. Muito interessante essa discussão, tá? Eu agradeço muito aí a confiança, tá, pessoal? Leiam esse parecer do MP, tá? Leiam esse parecer do MP. E é isso, tá? Agradeço muito aí a confiança, tá? Até o próximo vídeo. Abraço, pessoal.